Queridos irmãos e irmãs aqui da Seja, caros internautas, amigos desencarnados que também se fazem presentes, que Jesus possa nos envolver com a sua paz. Nas casas espíritas, geralmente são desenvolvidas várias atividades. Aqui na Seja, por exemplo, às quartas-feiras e aos sábados, nós temos grupos de estudo, palestras, a distribuição de água fluidificada, os passes e, paralelamente, nós temos a atividade do atendimento fraterno. E é sobre esta atividade que nós gostaríamos de apresentar-lhes alguns esclarecimentos. Quando nós tivemos a intuição de estudarmos este tema, nós consultamos, como sempre fazemos, Oscar, para indicar algumas referências para o nosso estudo. Então, a nossa fala vai ser pautada no livro Atendimento Fraterno, do Projeto Filomeno de Miranda, e em outro livro, Diálogo Fraterno, Ética e Técnica, de Marlon. Inclusive, Marlon estará aqui na Seja em abril, no dia 7 de abril, fazendo um seminário conosco. Embora os autores tenham tratado sobre o atendimento fraterno na perspectiva do atendente, ou seja, daquele que atende, nós iremos fazer aqui algumas reflexões do ponto de vista do atendido, né? Daquele que procura o atendimento fraterno, com o objetivo de esclarecer alguns pontos em torno dessa atividade tão requisitada aqui na nossa casa espírita e em outras casas espíritas também. Mas primeiro nós gostaríamos de elencar alguns aspectos que dizem respeito ao que não é atendimento fraterno. Muitas vezes nós chegamos aqui à casa espírita e temos algumas noções equivocadas a respeito do atendimento fraterno. Então nós elencamos alguns aspectos. Primeiro aspecto: o atendimento fraterno não é um espaço para invocarmos espíritos. Muitas pessoas imaginam que, ao chegar ao atendimento fraterno, o atendente terá a possibilidade de invocar algum ente querido desencarnado. Este não é o objetivo do atendimento fraterno. Um outro aspecto: o atendimento fraterno não é de exclusividade dos trabalhadores da casa espírita e nem é de exclusividade dos espíritas. Pelo contrário, nós recebemos, inclusive, aqui, pessoas vinculadas a outras religiões, católicos, protestantes. Então, o atendimento fraterno não é de exclusividade dos espíritas. Nós não só acolhemos quem é espírita. Um outro aspecto: o atendimento fraterno não é um espaço para jogarmos conversa fora, como salienta o Projeto Filomeno de Miranda. Eu não tenho nada para fazer, eu não quero assistir à palestra, então eu vou para o atendimento fraterno para passar o tempo. Ou aproveitar o espaço, que é um espaço reservado, para falar mal de alguém ou cultivar a maledicência. A propósito da maledicência, inclusive, os espíritos são unânimes em nos chamar a atenção. Se eu não tenho uma palavra edificante para falar para o meu irmão, que eu me cale. As nossas palavras devem sempre ser palavras edificantes, otimistas. E se porventura
nós formos chamar a atenção de alguém, que nós o chamamos, possamos chamar a atenção, mas com um tom amoroso, sereno. Então, o atendimento fraterno também não é esse espaço para maledicências, queixas, julgamentos de outrem. Assim como não é um consultório psicológico. O que é que acontece nos consultórios psicológicos? Nós marcamos uma consulta, em geral é uma consulta semanal ou mensal. Nós temos aquele horário fixo e quando nós nos encontramos com um terapeuta, pode ser um psicólogo ou um psiquiatra, nós relatamos as nossas experiências e ele vai dar um diagnóstico a partir das teorias psicológicas, teorias da personalidade, e vai nos dar orientações, conselhos, diretrizes. E aí a gente vai frequentando a terapia por um longo tempo. Esta também não é a proposta do atendimento fraterno. Inclusive, o atendimento fraterno não deveria substituir atendimentos especializados que já vêm sendo feitos ou que precisam ser feitos. Quando possível, podemos fazer a terapia e fazer o atendimento fraterno. Mas, em hipótese alguma, a gente pode dizer, eu vou deixar de fazer as minhas terapias, se for necessário fazê-las, porque eu estou fazendo um atendimento fraterno, ou porque eu fiz um atendimento fraterno. Eu vou deixar de tomar algum remédio controlado, que foi indicado por um psiquiatra ou algum médico, porque eu vou fazer um atendimento fraterno. O atendimento fraterno também não é um espaço onde nós vamos obter milagres, curas, resoluções dos nossos problemas. Muitas vezes nós procuramos o atendimento fraterno porque nós queremos que o atendente resolva os nossos problemas, como se fosse um passe de mágica. Me dê aqui uma fórmula mágica que eu possa resolver os meus problemas e sair daqui da casa espírita sem estes meus problemas. Não. O atendente fraterno não vai resolver os nossos problemas. Talvez, ante tantas negativas do que o atendimento fraterno não é, surgem-nos algumas perguntas basilares. Então, quais são, de fato, os propósitos, os objetivos do atendimento fraterno? Em que circunstâncias eu poderia fazer um atendimento fraterno? Eu poderia procurar um atendente fraterno? E uma terceira pergunta, talvez, seria: como é que de fato acontece o atendimento fraterno? Como é que é a dinâmica do atendimento fraterno? Então é sobre essas três questões que nós iremos refletir um pouco. A começar pela primeira: quais são os objetivos do atendimento fraterno? Consultando tanto o livro de Marlon quanto o projeto Filomeno de Miranda, nós percebemos que em ambos nós temos um trecho do documento da Federação Espírita Brasileira em que nós temos os 4 objetivos que norteiam o atendimento fraterno. Primeiro, esclarecer. Segundo, auxiliar, no sentido de orientar. Terceiro, ajudar. E quarto, consolar. Então vejamos que todos estes verbos, esclarecer, orientar, ajudar e consolar, não apontam para a ideia de que o atendente vai resolver os nossos problemas, mas auxiliar, esclarecer, orientar-nos. E aí a gente poderia se perguntar
aquela segunda indagação, né? Então, em que momentos eu poderia fazer um atendimento fraterno? Procurar um atendimento fraterno na casa espírita. Em ambos os livros, nós temos vários exemplos e vários estudos de caso que se configuram como possibilidades a partir das quais nós poderíamos nos sentir motivados para procurar um atendimento fraterno. Nós vamos elencar algumas e outras que acrescentamos. Então, por exemplo, quando nós temos algumas ideias vagas, alguém nos falou, no caso, sobretudo dos simpatizantes ou iniciantes ainda na doutrina espírita, algumas ideias sobre o espiritismo, mas não tem muita clareza. Não se conhece os conceitos basilares da doutrina espírita. É uma boa oportunidade para procurar um atendente fraterno que, em geral, tem uma qualificação, estudou e vem estudando bastante, a ponto de ser capaz de orientar aquele que lhe procura a fim de dar-lhes esclarecimentos. Às vezes nós comparecemos aqui à palestra, participamos de grupos de estudos e ficamos encantados com a doutrina espírita e queremos estudá-la mais. Só que nos falta uma orientação. Nós chegamos ali à livraria e vemos tantos livros. Por onde que a gente vai começar? O atendente fraterno pode ajudar nesse sentido, pode orientar. Olha, começa pela codificação, começa por este livro, depois vai lendo aquele outro. No início da minha formação espírita, passei muito por isso, com o auxílio de Oscar, que foi me indicando, leia primeiro este, mas eu queria ler primeiro este. Não, leia primeiro aquele. E aí, quando tem uma pessoa que nos orienta os livros que nós devemos ler, a gente vai crescendo. Há outros casos em que a mediunidade está aflorando. Algumas pessoas começam a ouvir os espíritos, ou ver os espíritos, ou quando vão tomar um passe, entram em transe, passam mal. É um outro momento que pode ser propício para procurar um atendimento fraterno e buscar entender um pouco mais o que está acontecendo à luz da doutrina espírita. Mas parece-nos que os casos mais recorrentes, quando alguém se sente motivado para procurar o atendimento fraterno, são os casos em que as aflições e as dores e os sofrimentos tomam conta daqueles que precisam desse atendimento, que somos todos nós. Porque neste nível evolutivo em que nos encontramos, as aflições, as frustrações são inevitáveis. No livro do Projeto Filomeno de Miranda, há vários casos em que nós percebemos exatamente pessoas sofridas que buscam atendimento fraterno. É um pai cujo filho desencarnou e não está conseguindo administrar essa dor. Como é que a doutrina espírita pode esclarecer esta situação? Ou são casos de relacionamentos, sejam entre pais e filhos, seja entre namorados, noivos, cônjuges, cujas relações estão tão tensas, tão desgastadas, que às vezes fazer um atendimento fraterno vai nos ajudar a olhar para essas situações com as lentes do Espiritismo. O atendente vai esclarecer, olhando para esse problema, à luz da doutrina espírita. Os casos, tem um caso muito interessante, retratado pelo Projeto Filomeno de Miranda, que é o de uma adolescente
de 13 anos, pertencente a uma classe socialmente desfavorecida, que tinha engravidado de um modo indesejado. E aí, tanto o namorado quanto a família começaram a fazer uma pressão e uma chantagem para que ela a abortasse, a criança. A família chegou, inclusive, a lhe dizer: olha, se você não abortar, nós vamos lhe expulsar de casa e nós não vamos lhe dar nenhuma assistência. E aí essa adolescente foi procurar fazer o atendimento fraterno. O papel do atendente não é resolver esse problema ou dizer exatamente faça isso ou faça aquilo. Mas é sinalizar, esclarecer quais são as possíveis consequências advindas de seguir este caminho ou de seguir aquele outro caminho. Porque, como bem nos lembra Divaldo, numa entrevista que ele deu, está tanto no livro do projeto quanto no de Marlon, o papel do atendente é esclarecer. Nós não podemos forçar ninguém, obrigar ninguém a agir de uma forma em detrimento de outra. Mas é a nossa obrigação esclarecer. Todos nós temos o livre arbítrio. Escolho fazer isso ou escolho fazer aquilo. Mas nós não podemos ser omissos em relação às consequências. Então, quando essa atendida chega ao atendimento fraterno, o atendente vai mostrando qual que é a perspectiva, como é que a doutrina espírita concebe a vida. Quais são as consequências, pensando a longo prazo, inclusive, e não só para esta encarnação, do fato de você fazer um aborto? Ou outros casos recorrentes, que são os do suicídio. Quantas pessoas, até amigas nossas, estão imbuídas num sentimento de tristeza profunda, um desencanto pela vida, um vazio dentro de si mesmas, e vez ou outra pensam no suicídio. Então, o atendimento fraterno é esse espaço em que nós temos a oportunidade de compartilhar com o atendente as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas tristezas, sabendo que ele vai nos orientar à luz da doutrina espírita. Porque quando nós pensamos naquela terceira pergunta, como é que se dá o atendimento fraterno? Um critério extremamente importante. O atendimento fraterno acontece sob a assistência espiritual. Os esclarecimentos que são dados pelo atendente fraterno o são sob a inspiração dos benfeitores que acompanham ali aquele caso. Então, quando o atendente fraterno fala conosco, ele deixa, ou ele deveria deixar de lado, as suas crenças, os seus papéis sociais enquanto pai, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto cônjuge, a sua profissão, os seus princípios de profissão, porque naquele momento ele vai ser portador da voz dos espíritos. Por isso que o atendimento fraterno é uma atividade muito séria, como todas as atividades espíritas, na verdade, mas falando particularmente do atendimento fraterno. Porque ali nós temos as intuições dos bons espíritos, que são lançadas até nós para que nós possamos repensar o que nós estamos passando com outros olhos,
olhar para estas situações com outros olhos. Só que para que isso aconteça, é preciso que tanto o atendente esteja com os ouvidos espirituais bem abertos para ouvir as intuições que lhe são apresentadas, quanto o atendido também esteja. Porque pode acontecer que o atendente apresente os esclarecimentos, mas o atendido, por não estar naquela sintonia, não consiga entender. Então, no atendimento fraterno, a construção desse diálogo é crucial. Nós temos o atendido que relata as suas dores, as suas aflições, e nós temos o atendente que, ao ouvi-las, sob a intuição dos espíritos que o acompanham, vai selecionando quais são aqueles conceitos espíritas que vão ajudar no processo de abordagem daquela situação que é retratada. E nesse sentido, Divaldo nos lembra: nós consolamos alguém quando nós esclarecemos esta pessoa. Este é o verdadeiro, o consolar alguém é quando a gente esclarece. Você olha, passou uma vez na minha cabeça, a gente pode uma vez escutar alguém dizendo: olha, passou pela minha cabeça cometer um suicídio. Ah, você está pensando em cometer suicídio? Vamos esclarecer aqui o que é que acontece. Porque nós acreditamos e sabemos e temos a certeza de que existe vida após a morte. Então, quando eu esclareço sobre os riscos, as consequências que vão ser advindas dessa atitude, não, então, se eu estou passando por isso, então eu preciso assumir a postura da resignação ativa, como nos lembra Joana de Ângeles. É olhar para esse problema com outros olhos. E além desse diálogo, ou melhor dizendo, neste diálogo, a reflexão é muito importante. O atendente vai nos levando a pensar sobre o que nós estamos passando, justamente para ir de encontro com aquela ideia de que nós vamos receber uma resposta pronta. Porque a tendência é essa: nós chegamos num atendimento fraterno, a minha situação é essa, me diz exatamente o que eu tenho que fazer. Ou, se você não puder resolver meu problema, me diz o que é que eu tenho que fazer. Só que é um processo. Nós precisamos nos colocar na posição de olhar para dentro de nós mesmos. A reflexividade é muito importante, porque é comum nós responsabilizarmos o outro. Se nós estamos passando por um momento difícil na família, a culpa é sempre do outro. A culpa é do filho, a culpa é do esposo, a culpa é da mãe. Se eu estou no meu trabalho, a culpa é do patrão. Pode ser que, de fato, estas pessoas tenham a sua parcela de culpa. Não vamos dizer de culpa, de responsabilidade. Mas e a nossa parcela? E as nossas responsabilidades? Onde ficam? Então, no atendimento fraterno, nós temos esse convite para deixar um pouco de lado as queixas, as reclamações, o jogar a responsabilidade só para o outro e olhar um pouco para nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo? Ou o que é que nós estamos deixando de fazer? Marlon nos lembra, e o projeto Filomeno de Miranda também,
que somente quando nós assumimos a nossa responsabilidade ante aquilo que nós estamos passando, nós vamos ter maiores possibilidades de realizar a mudança interior. E aí, Divaldo, na entrevista já referida, nos fala exatamente que é preciso que nós tenhamos uma honesta necessidade de querer mudar. Porque a gente pode chegar ao atendimento fraterno e dizer: eu preciso mudar, eu não quero mais seguir essa vida. Mas se for da boca para fora, não vai adiantar. É preciso que nós sintamos a necessidade profunda de querer sair de um estágio em que nós estamos vibrando mais negativamente para um estágio superior. E nós precisamos, muitas vezes, de ajuda. Então, ter a humildade de reconhecer: eu não vou conseguir fazer isto sozinho, mas eu posso pedir a ajuda, o auxílio de alguém mais experiente, que vai me esclarecer à luz das intuições da espiritualidade. Então, é preciso que nós reconheçamos a nossa responsabilidade e façamos essa mudança interior. Nós lembramos aqui de um exemplo que Marlon apresenta no livro, que é de uma mulher cujo relacionamento foi finalizado, e aí uma amiga dela disse, ela estava muito triste, né? E aí a amiga dela disse: não, você não deve ficar em casa triste, chorando. Nós vamos sair, nós vamos beber algumas, vamos dançar, vamos chegar de madrugada, vamos mudar este guarda-roupa, precisamos comprar novos sapatos, novas bolsas. Enfim, a amiga começou a sugerir várias mudanças externas. Não que as mudanças externas sejam ruins, absolutamente. O problema é quando nós lançamos mão dessas mudanças externas para mascarar a mudança interna de que nós precisamos. A necessidade sincera, honesta: eu preciso mudar aqui dentro. Porque o exterior não vai resolver o problema que está aqui dentro. Então nós vamos percebendo que o atendimento fraterno está totalmente fundamentado naquele convite que Jesus nos fez e nos faz todos os dias. Lá em Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, todos os dias, não só há 2000 anos atrás, mas todos os dias, Jesus está nos convidando a compartilhar com Ele as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos momentos de tensões. Agora vejam, Ele diz que vai aliviar esses nossos sofrimentos. Ele diz que vai aliviar porque é papel nosso, é responsabilidade nossa, melhor administrar as situações pelas quais estamos passando. Ele vai nos esclarecer por meio de alguém que vai falar uma palavra amiga, o atendente fraterno, mas é papel nosso, para utilizar uma expressão do projeto Filomeno de Miranda, é papel nosso tomar as rédeas da nossa vida. O atendente vai dar um esclarecimento ali, uma orientação acolá, ele vai nos ajudar. Mas nós precisamos fazer a lição de casa, como Oscar gosta de falar. Precisa fazer a lição de casa. Se nós não fizermos o nosso papel,
vai ficar essa lacuna. E Jesus é, de fato, o atendente fraterno por excelência. Ele tanto fazia atendimento fraterno coletivo, quando ele atendia aquelas multidões, quando ele olhava para aquelas multidões que o seguiam, ele conseguia ler o coração daquelas pessoas, a alma daquelas pessoas. Ele sabia das necessidades daquelas pessoas que estavam ali. E por isso que as palavras dele tanto consolavam aquelas pessoas, porque ele lia as almas. E ele também fez vários atendimentos individuais. Lembremos da conversa com o moço rico, com a mulher samaritana, com Zaqueu. E no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, por Chico Xavier, nós temos um texto belíssimo, o atendimento fraterno que Joana de Cusa fez com Jesus. Lindíssimo o texto. Vejo até Joana de Ângeles, na época encarnada como Joana de Cusa, fez atendimento fraterno com Jesus. Joana de Cusa era casada com Cusa, que era um dos altos funcionários de Herodes. Então eles conviveram com Jesus, né? E Joana de Cusa era apaixonada por Jesus. Ela o seguia, assistia às suas pregações e vivenciava aquilo que Jesus falava. Só que o seu esposo, Cusa, era descrente em relação a Jesus. Então ela começou a viver um grande conflito, porque enquanto de um lado ela era apaixonada por Jesus, de outro lado o seu esposo estava ligado, atento a outras questões. E aí, quando ela soube que Jesus estava na casa de Simão Pedro, ela disse: eu vou lá desabafar. E quando ela chegou à casa de Simão Pedro, a cena é muito bonita, que ela começou a falar com Jesus. Diz Humberto de Campos que Jesus ouvia atentamente, olhando nos olhos. É tão bom quando nós falamos com as pessoas olham nos nossos olhos. Então imagina Jesus olhando nos olhos daquela mulher que tanto o admirava. E aí ela foi relatando as aflições de querer segui-lo e estava o seguindo, e o seu esposo não estava interessado. E aí, depois de ela ter falado longamente, Jesus lhe disse serenamente, que é um outro detalhe muito importante: falar serenamente, depois de ter ouvido atentamente, que é realmente uma lacuna que nós estamos percebendo nos últimos tempos, que há uma tendência de falarmos muito rapidamente, não deixamos o outro nem terminar o raciocínio e nós já estamos interrompendo, ou tentando adivinhar o que é que ele está falando, ou você não pode falar mais rápido? Mas a proposta de Jesus é exatamente o contrário. Vamos escutar e vamos falar mais serenamente. E aí Jesus falou para ela: olha, não se preocupe, minha filha. Não se preocupe, é o mesmo Deus. Se neste momento Cusa, seu esposo, não está conseguindo perceber a necessidade, ou não está sentindo essa necessidade de seguir-me, respeite o tempo dele. Não entre em desavença com ele por causa disso. Pelo contrário, em vez de você se fixar nas diferenças que existem entre vocês, observe as semelhanças, os pontos positivos, as virtudes do seu esposo.
E diz Humberto de Campos que, à medida que Jesus ia falando, Joana de Cusa ia se sentindo cada vez mais consolada, aliviada, porque ela pensava que ela precisava obrigar o esposo a seguir a Jesus, porque ela era tão apaixonada por Jesus que ela queria que ele também o fosse. E Jesus, não é assim, espere o tempo dele. Que talvez seja uma realidade que nós vivenciamos. Às vezes nós gostamos de frequentar a casa espírita, participar de atividades espíritas, e o nosso companheiro, ou a nossa mãe, ou o nosso irmão, ou não querem participar, ou já estão participando de uma outra religião, ou é católico, ou é protestante, tudo bem. O importante é que não deixemos de seguir o Cristo. O Cristo é a nossa meta. O Cristo deve sempre ser a nossa meta. Então, diz Humberto de Campos que Joana de Cusa saiu de lá aliviada e mudou a forma de lidar com o seu esposo Cusa. Então, Jesus é o nosso, de fato, excelente atendente fraterno. Aquele que consola os nossos corações da forma mais simples e ao mesmo tempo profunda. Porque é Ele que conhece verdadeiramente quem somos, quem podemos ser, o que podemos fazer de melhor. Então o atendimento fraterno se configura exatamente como esse espaço em que nós podemos, como dissemos, tanto obter orientações, esclarecimentos a respeito de pontos da doutrina, da mediunidade que está se aflorando, mas também esse espaço para desabafarmos e ouvirmos como que nós podemos lidar com estas situações à luz da doutrina espírita. Então, nós gostaríamos de deixar aqui, nesta noite, este apelo que Jesus nos faz todos os dias. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não importa a dor que esteja passando, a intensidade pela qual ela está ocorrendo. Não importa. O atendente fraterno, ele não está ali para julgar ninguém. Absolutamente. Então não tenhamos medo, não tenhamos vergonha de pedir ajuda, de pedir um auxílio. Porque todos estamos aqui para acolhermos bem, para acolhermos como Jesus acolheria cada um de nós. Então, que nós possamos ouvir este apelo, este convite de Jesus. E que ao procurarmos o atendimento fraterno, nós estejamos convictos de que o atendente é o portador da voz do Cristo, que quer nos consolar, que quer nos auxiliar, que quer nos fazer sair de um estágio ainda inferior para um estágio superior. Ouçamos este convite e que possamos dizer sim, sim, Senhor, nós estamos aqui, queremos compartilhar contigo as nossas dores e os nossos sofrimentos e precisamos do teu alívio para que nós possamos, de modo processual, sanar essas dificuldades, olhando-as à luz da doutrina de amor
que é a doutrina espírita. Muita paz a todos.